Romanos capítulo 12. Vimos na semana passada os versos 1 e 2. Romanos 12, versos 1 e 2. E hoje, se Deus permitir, veremos a exposição dos versos 3 até o versículo 8. Romanos 12, versos 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, seja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, façam com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Tua palavra está diante de nós mais uma vez e ela é a responsável pela mudança das nossas vidas. Sempre foi assim, desde a nossa conversão. E o Senhor requer de nós perfeita obediência à Tua lei. Mas o Senhor só nos transformará à semelhança do Teu Filho, se nós ouvirmos a Tua palavra do modo como o Senhor a revelou. Por isso, em primeiro lugar, nós te pedimos que o Senhor use o ministro que o Senhor mesmo separou para ser um arauto teu, alguém que vem, Senhor Deus, em teu nome, não para falar palavras de homens, mas a palavra do Senhor. Toma-me, Senhor Deus, completamente em tuas mãos e me faz, Senhor Deus, um servo teu, fiel àquilo que o Senhor fez escrever nesta palavra. Abençoa também os corações daqueles que vão ouvir, sejam aqueles que já conhecem Cristo e são salvos, ou aqueles que ainda não receberam o dom gracioso da salvação. E transforma-nos, Senhor Deus, para que nós saiamos daqui mais próximos daquilo que o Senhor requer de nós, não por nós mesmos, mas por amor ao Teu nome. É assim que nós pedimos no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. Todos nós temos inúmeros defeitos. Todos nós somos cheios de pecados e de maldades no nosso coração. Talvez pareça redundante começar falando disso, porque em toda pregação nós partimos de um ponto que é um problema, e o problema sempre está relacionado com o pecado. Mas eu diria que dentre os muitos pecados e os muitos problemas que nós acumulamos ao longo da nossa vida, não há um pecado semelhante ao pecado do orgulho. Não há nada mais destrutivo, mais perverso, mais incompatível, inconsistente com a nossa situação do que sermos orgulhosos. E o pior é que, sendo tão mau esse pecado, é o pecado que assola todos nós. Em algum grau, em alguma medida, nós somos mais ou menos orgulhosos. Mas não há um sequer no nosso meio que possa se declarar verdadeiramente humilde. E aquele que o fizer está demonstrando que é o maior de todos os orgulhosos. Ninguém pode se vangloriar da sua humildade, porque isso é orgulho. Ninguém pode se achar mais humilde do que o outro, porque isso é a demonstração do contrário. Portanto, é tão evidente o problema, é tão claro que esse é um pecado dos pecados, que a soberba toma conta de nós e nós nem percebemos. Ela cuida da nossa vida de uma forma tal que nós servimos a soberba, o orgulho, e nem precisamos fazer esforço para isso. Nós somos naturalmente orgulhosos. Nós somos sistematicamente presunçosos. Nós estamos sempre inclinados a pensar mais a respeito de nós do que nós verdadeiramente somos. Porque esta é a definição de orgulho. É você ter uma impressão sobre si maior do que você é, ou ainda percebendo quem você é,
na sua veracidade, você elevar isto a um ponto que não é verdadeiro. Você se orgulha das suas habilidades, ainda que sejam verdadeiras, mas você se orgulha de uma forma tal, como se elas fossem tão especiais que ninguém mais as tivesse. E você se torna um ser especial por conta disso. O orgulho destrói as nossas relações. E ele não faz sentido, porque num pensamento razoável a respeito de quem nós somos, nós iremos começar definindo-nos por filhos de Adão. Porque é isso que nós somos de verdade. Nós somos filhos de Adão. Somos pecadores por natureza. Desde o nosso primeiro pai, tudo o que fazemos é pecar. A melhor intenção do nosso coração, a melhor das nossas ações, a mais misericordiosa das nossas ações, ela é travestida pelo pecado. Nós fazemos coisas até boas, mas estamos fazendo sempre com vistas a algo que é pecaminoso. Nunca a pureza total do nosso coração. Não há uma intenção, um ato, um pensamento nosso que não esteja manchado de alguma forma com o pecado da presunção, do orgulho e da soberba. Por isso, irmãos, esse é um mal que assola absolutamente todos. E se é um mal generalizado, nós devemos estar muito atentos para o que diz o apóstolo Paulo aqui. Porque nós deveríamos aos poucos abandoná-lo. Quem dera fosse de uma vez só. Mas já que não é possível, dado que a santificação é um processo, que nós façamos isso todos os dias. Mas não faremos isso por nós mesmos. A advertência a respeito do orgulho, ela não vem juntamente com as ordens paulinas, no primeiro capítulo da carta aos Romanos. Porque lá, o que nós temos, na verdade, é o indicativo da raiz do problema. A soberba nos fez ser idólatras. Capítulo 1 da carta aos Romanos. A idolatria nos levou ao falso culto. O falso culto nos levou à imoralidade. E exatamente esta tríade que o apóstolo Paulo impõe sobre os judeus no capítulo 1. Mas não somente aos judeus, ele impõe também aos gentios. Eles negaram a Deus na sua verdade, retendo a verdade por injustiça, e assim passaram a dar mais glória à criatura no lugar do Criador, ao ponto de negarem aquilo que é naturalmente dado ao homem. O homem, do sexo masculino, ele busca a mulher, ela busca o homem. Mas eles estão tão inflamados no pecado, na soberba, na presunção, que eles deixam a sua natureza e passam a querer se deitar mulher com mulher e homem com homem. Fruto de quê? Fruto da presunção, do orgulho e da soberba. Paulo vem tratando esse pecado ao longo de muitos capítulos. E ele vem tratando tanto de judeus como de gentios que orgulhosamente deixaram o Senhor, se sentindo sábios e poderosos sozinhos, eles acabaram se lançando em grande desgraça. Até que o Senhor misericordiosamente, por meio da obra de Cristo, Ele nos deu a oportunidade de voltarmos a Ele. E aqueles que de maneira humilde pediram perdão ao Senhor e creram, tiveram a justiça de Cristo imputada, seja você judeu ou gentio. Então só agora que Paulo começa a falar. Ele diz nos primeiros 2 versículos da carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: eu rogo-vos para que vocês apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, por conta da obra de Cristo, vocês podem apresentar um culto agradável ao Senhor. Este é o vosso culto racional. Mas logo em seguida, no verso 2, ele diz: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Haverá nessa transformação espiritual uma transformação, uma renovação do pensamento do homem. O homem passa a pensar de uma forma diferente quando ele se encontra com Cristo. Os homens, naturalmente, como nós vimos aqui, no momento em que nós estávamos confessando os nossos pecados, eles têm uma tendência de seguir a maioria, de fazer o que todos os outros estão fazendo, principalmente quando aquilo é mal. Mas na renovação da nossa mente,
nós começamos a ter princípios distintos que irão governar as nossas ações. Então, esta mente renovada em Cristo governa-nos para uma outra forma de ação. Se não houver transformação da mente, e veja, a mente não é o raciocínio simplesmente, mas é o ser humano como por um todo, por completo. Quando há essa transformação no entendimento, é melhor inclusive do que usar a palavra mente. Se o meu entendimento é transformado, as minhas ações mudam. Então, se o meu entendimento é transformado, não há lugar para o orgulho. E aí que ele começa a falar no verso 3, observe. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. E ele entra num campo aqui, um campo minado, eu diria. Porque Paulo vai precisar exortar pecadores, sendo ele pecador. Ele vai falar sobre soberba, sabendo que todos os homens são soberbos. Então, essa é uma dificuldade que todo pregador tem. Ele vai falar a respeito de pecados que ele está envolvido muitas vezes. Mas ele não tem o direito de deixar de pregar por ser ele também pecador. Então, onde ele se apega? Ele se apega numa graça que foi dada pelo Senhor. Veja, porque pela graça que me foi dada. Que graça é essa? A graça do apostolado, da autoridade de ser um enviado de Deus para a pregação. Então todos são pecadores, mas todos podem pregar? Não, somente aqueles que foi dada a graça da pregação. Na época, com este ofício que ainda era temporário, o Senhor levantou 12 apóstolos, a quem o Senhor revelava diretamente a sua vontade, e eles pregavam esta vontade ao povo. Sendo eles pecadores, pregavam sobre pecado. E há algo de maravilhoso nisso, irmãos. O Senhor nos exorta por alguém que passa algo semelhante a mim. Alguém poderia dizer, por que o Senhor não levantou os anjos para pregar a palavra? Mas os anjos são seres santos. E eles nunca passaram pela experiência que nós temos aqui na terra. Veja, quando o Senhor fala sobre um dos componentes da pessoa de Cristo, ele diz, porque ele é um mediador sendo homem, e ele está diante do Pai, diz a carta aos Hebreus, todos os dias intercedendo por nós. E a mesma carta diz que ele se identifica com a nossa dor nesta intercessão, porque ele é homem como nós somos. Então que bênção que o que prega é homem, porque sabe das nossas dores, conhece as nossas necessidades. Não é alguém que nunca passou pelo que eu passo. Então a figura do pastor, a figura do pregador, do ministro da palavra e dos sacramentos, precisa ser uma figura popular. E aí não me entenda mal, não é popular no sentido de ser conhecido por todos simplesmente, mas muito mais dele ser alguém que anda no meio do povo, que tem contato com as pessoas da igreja, que não é alguém isolado num gabinete. Ele precisa conhecer os irmãos, ele precisa estar aberto a conhecer e ser conhecido. Porque é uma graça que o Senhor dá àqueles que são ministros da palavra, para que preguem a respeito de coisas que eles mesmos têm dificuldade. À medida que o ministro fala de orgulho, ele sabe que também, em um certo sentido, ele é orgulhoso. Então Deus trata com o pregador e depois trata com a igreja. Paulo fala com todo cuidado sobre um tema que ele mesmo teria que ter muito cuidado. Pela graça que me é dada, não por mim mesmo, não pela a minha justiça, mas pela graça que o Senhor me deu. Digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Essa é a definição do pecado que nós estamos tratando. Não pense sobre você além do que convém. Então, portanto, não é pecado pensar de si mesmo aquilo que eu sou. Está sendo me ensinado de uma forma, por um aspecto negativo, não pensar além do que eu sou, mas num aspecto positivo eu preciso saber quem eu sou. Porque se eu souber quem eu sou, eu terei mais condições de perceber aquilo que eu não sou. Você sabe quem você é?
Você sabe se definir? Não é fácil. Definir qualquer coisa é muito difícil. Mas se autodefinir, eu preciso ter uma visão acurada sobre mim. Precisa. Consciente. É bem verdade que algumas pessoas que são da nossa confiança podem nos ajudar a chegarmos a essa conclusão. Quem nós somos? Mas a palavra de Deus nos diz, nos dá muitos vestígios sobre quem nós somos. Além do caso geral, de sermos filhos de Adão, de sermos pecadores, de sermos feitos à imagem e semelhança do Criador, porque essa descrição geral é perfeita, mas existe aquilo que nós somos em específico. Gaste tempo tentando entender quem você é. Ao invés de gastar tempo tentando entender quem o outro é, gaste tempo consigo mesmo. Reconhecendo os seus defeitos, os seus acertos, as suas habilidades, as suas debilidades. Para que você faça uma avaliação que não seja apenas completa, mas seja justa. E então você, definindo exatamente quem você é, não incorra nos pecados de achar que é aquilo que de fato não é. Hoje nós somos incitados a pensar que somos aquilo que nós não somos. Porque existem muitos profissionais de autoajuda que eles dizem que você pode ser qualquer coisa que você quiser. Ora, além disso, logicamente está errado, né? Eu não posso ser um pássaro, eu não posso ser um avião, eu não posso ser um gato. Por algo que é inerente à minha natureza. Eu sou o que Deus fez que eu seja. Então eu não posso ser qualquer coisa. Mas até naquilo que eles dizem que eu posso ser, eu não posso ser tudo. Eu preciso reconhecer que existem limitações claras no meu ser que eu nunca vou transpor. E aquilo que Deus deu a outro, não deu a mim. Existe uma unidade, que nós vamos tratar daqui a pouco, na figura, na analogia do corpo, em que todos os homens têm algo que é semelhante, a imagem e semelhança do Senhor, algumas habilidades, né, algo que foi atribuído por Deus a cada um de nós, mas nós não temos tudo igualmente. O Senhor repartiu, diz aqui o texto, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé que não deve ser compreendida como uma quantidade de fé salvífica que Deus deu a cada um. Deus deu mais fé salvífica a uns e menos fé salvífica a outros. Mas a expressão diz muito mais respeito a uma certa potencialidade, uma capacidade de exercer alguns dons que Deus não deu na mesma medida a todos. E por que ele cita a palavra fé? Porque esta capacidade ela é substanciada, ela é fundamentada na fé. Então não é a quantidade de fé que Deus dá a cada um no que diz respeito à salvação, mas a medida da fé que Deus dá no sentido de nos capacitar para as obras que Ele nos confiou. Então nós não somos unânimes nisso. Deus dá a uns mais e a outros menos. Compreender quem eu sou é extremamente importante. Saber exatamente como Deus me fez é extremamente importante. E daí eu não posso pensar a meu respeito além do que eu sou. Mas não é fácil. Porque não só os pregadores de autoajuda vão nos incitar a pensar além do que nós somos, mas o nosso próprio coração faz isso. Por isso, irmãos, não deixem de ouvir exortações. Não deixem de ouvir exortações, especialmente de pessoas que vocês confiam. Quando o teu pai, quando a tua mãe, quando o teu cônjuge, quando os teus pastores te dizem algo, você pode achar que ele está lhe desmerecendo. Não, o que ele disse aí não é verdade. É possível que nós incorramos em algum equívoco de avaliação? É claro que é possível. Mas é bom avaliar se na verdade não é soberba do nosso coração. É possível que alguém fale algo de mim que eu sei que eu tenho capacidade, mas ele não está percebendo ainda. E eu vou lutar para mostrar que eu tenho. Mas antes eu tenho que ter esta convicção de que de fato Deus me deu esta medida da fé.
Porque senão eu vou me esforçar para uma coisa que Deus não me deu o dom. Quantas pessoas já não disseram que foram chamadas para o ministério, mas de fato a igreja nunca reconhece. E os anos passam e isso não acontece. Então existem duas formas de você trabalhar com essa informação. Ou você vai continuar insistindo, ou no final das contas, você vai reconhecer que não foi um chamado de Deus para você. Foi alguma coisa que passou pela tua cabeça. Nós muitas vezes confundimos os nossos pensamentos. Nós achamos porque nós temos alguma habilidade com a teologia que por conta disso necessariamente eu tenho que ser pastor. E não tem. Você pode ser uma pessoa que lê bem, que compreende bem as coisas e, portanto, conhece bem de teologia. Mas ter uma vocação para o sagrado ministério é outra coisa completamente diferente. Para que isso seja verdadeiro, a igreja reconhece. O teu pastor te reconhece, os presbíteros reconhecem, o presbitério reconhece. E assim em outras circunstâncias. Quando você quer muito uma coisa, mas ninguém reconhece. Você diz, não, eu tenho que ser tal coisa, mas ninguém vê capacidade. E você insiste naquilo. Por um lado, é obrigação dos que são chegados e estão conscientes que aquela pessoa não tem determinada capacidade de alertá-lo. Não alimente a mentira no coração do teu irmão. Às vezes a gente dá corda, né? Nessa linguagem mais coloquial, dá corda para que uma pessoa se enfoque. Claramente a pessoa está indo por um caminho errado, mas eu não quero, de alguma forma, entrar em atrito com aquela pessoa. Eu não quero desmotivá-la, ela está tão alegre, está tão encorajada. Eu sei que aquilo ali não vai dar certo, mas eu vou ficar calado só para ela não ficar triste. Aí ela não fica triste comigo, mas ela se decepciona. Saiba cada um a medida que Deus lhe deu. A medida da fé que Deus lhe deu. Mas se você percebe que a pessoa não está fazendo a avaliação correta, vai lá, pela graça de Deus, como fez o apóstolo Paulo, e alerta o teu irmão. Talvez nem seja necessariamente uma presunção. Ele está só equivocado. Mas Paulo diz, cada um de vós pense exatamente o que é. Veja, cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então ele começa a demonstrar que dentro do reino de Deus, o Senhor tem seus filhos. Mas os seus filhos não são todos iguais. Cada um é diferente. Existe uma unidade, existe algo que demonstra que nós temos uma ligação uns com os outros, nós não somos separados. O Senhor fez todo o esforço na obra de salvação que foi interpretada pelo apóstolo Paulo aqui, desde o capítulo 1 até o capítulo 11, para unir judeus e gentios. E depois que ele os uniu, ele diz, existe algo que nos conecta. Nós somos participantes da mesma igreja, do mesmo reino. Por outro lado, nós não somos iguais. Existe unidade, porém existe diversidade no reino de Deus. Então ele diz logo em seguida, verso 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora, claramente, ele passa para a analogia do corpo. E é uma das analogias mais perfeitas, que não é usada por Paulo somente aqui na carta aos Romanos, mas ele vai repetir, especialmente na primeira carta aos Coríntios. A igreja de Cristo é como um corpo, que tem o próprio Cristo por cabeça. É da cabeça que vem as ordens, é da cabeça que vem os impulsos para cada um dos membros agir. É por isso que ele começou pela cabeça, explicando o que Cristo fez. Agora, depois de nós sermos capacitados por esse Cristo, vem as ordens desse Cristo, na segunda parte da carta. Só que as ordens que Cristo dá aos membros da igreja, ele não dá todas iguais a todos. As ordens são para que
o corpo anda em uma determinada direção. Mas veja, no andar, o pé tem uma função, o braço tem outra função, o ombro tem outra função, os olhos têm outra função. Mas todo mundo está servindo ao andar. O pé do lado direito precisa estar numa posição que faça com que o corpo ande em determinada direção que a cabeça está mandando. Mas se o pé esquerdo for para o outro lado, o corpo cai. Então, eles precisam andar em comum acordo. Para que isso seja verdadeiro, eu preciso saber o meu lugar aqui nessa história. Eu preciso saber quem eu sou. Então, o que foi que Deus me deu? Todo mundo vai ser pé, todo mundo vai ser braço. Então, cada um é um membro diferente dentro de um corpo. Então, nós precisamos entender que estamos unidos num corpo. Toda a igreja, e aqui não diz respeito apenas à igreja local, mas a igreja de Cristo é um corpo. E que cada um tem um papel no corpo. A humildade, nesse caso, não é achar o seguinte: eu sou tão pequeno no corpo que eu não faço nada. Eu sou um apêndice do corpo, mas o apêndice também tem a sua função. Então eu não vou fazer nada, por quê? Porque eu sou tão pequeno no corpo de Cristo que é melhor ficar parado do que acabar atrapalhando. Não, isso também pode ser o grande soberba. Nós precisamos identificar qual é a função que Deus nos deu no corpo. A grande questão é porque, não sabendo o meu lugar, geralmente eu quero um lugar de destaque. Existem mais pessoas querendo ser diáconos ou mais pessoas querendo ser presbíteros? Geralmente as pessoas se encantam pelo presbiterato, porque acham que a diaconia é algo menor, quando na verdade ambos expressam aspectos de ofícios de Cristo. Cristo é aquele que serve, mas Cristo também é o que ensina. Nós temos aí a diaconia e o presbiterato. Mas por que então muitos preferem o presbiterato, mesmo não tendo vocação? Porque aparece mais. E às vezes as pessoas, na nossa época isso tem sido muito comum, elas não querem o ofício do presbítero, mas querem o lugar do presbítero. Veja quantas pessoas querem pregar sem primeiro terem que ser avaliadas ao presbiterato. Você tem muitas pessoas que sobem ao púlpito sem ter sido preparadas para isso, avaliadas para isso, sem ter a sua vida jurisdicionada por um presbitério, mas querem pregar. Elas querem ter o bônus da pregação, mas não querem ter o ônus de prestar contas. É pensar além de si, aquém do que de fato é, ou além do que de fato é. Então, esse corpo me faz me lembrar também, aqui no verso 5, que sendo membro, eu não sou o todo. Veja, verso 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nós somos um só com Cristo, há uma ligação, mas nós somos apenas um membro. Ora, se eu sou apenas um membro, eu não sou o todo. Percebe? A parte não pode ser tirada pelo todo. Eu não sou tão importante assim. Aparentemente, os pastores que passam muitos anos, numa única igreja, existem pastores que eu conheço que estão há mais de 50 anos numa igreja. Imagine só. A maioria aqui não tem 50 anos de vida. Ele tem 50 anos de igreja. A igreja pode muito bem imaginar que aquele homem ele é imprescindível para a vida da igreja. Que ele é insubstituível. Que no dia que ele morrer, a igreja praticamente vai se acabar. Mas isso não é verdade. Não existe ninguém substituível em lugar nenhum, muito menos na igreja. Os pastores são sim substituíveis. Eles não devem ser substituídos de maneira desleixada. Mas se for necessário, a igreja deve estar preparada para esse dia, em que o Senhor substituirá os nossos ministros. Porque quer por uma força maior, inesperada, ou quer pela sua própria idade, um dia o pastor vai precisar
se afastar da igreja, e nós devemos estar prontos para esse dia, preparados para esse dia, porque ele não é maior do que o todo. Agora, se aquele que prega, que exorta, que ministra, não é maior do que o todo, então todos os outros, estes mesmos é que não devem pensar demais a seu próprio respeito. Evidentemente. Mas se cada um souber o seu lugar, a igreja vai bem. Se o dedo fizer a função do dedo, o pé a função do pé, e o braço a função do braço, não tem confusão. Por isso ele passa agora a explicar como isso vai se dar no dia a dia da igreja. Observe, verso 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, aí vem uma lista de 7 dons. Essa não é a única lista de dons que o apóstolo Paulo nos traz. Ele traz uma outra lista na primeira carta aos Romanos, aos Coríntios. Ele traz uma lista na carta aos Efésios. Aos Efésios ele traz uma lista com 4 ou 5 dons, dependendo da contagem que você fizer. Por exemplo, se você separa pastores e mestres, você tem 5 dons. Se você une, como nós entendemos ser, um único ofício, você tem apenas 4 dons. Lá na carta aos Coríntios ela é mais extensa. E aqui ela fica no meio do caminho, são 7. No final das contas, Paulo passa a ser um pouco mais ou um pouco menos preciso. Mas ele divide esses dons em 2 tipos. Veja, os primeiros são os dons mais ligados à fala, à pregação, dom de profecia, dom de ministério, dom de exortação. E os outros dizem mais respeito à parte prática, à misericórdia, ao serviço, ao cuidado diaconal. Mas são apenas 2. E ele diz assim, ele começa falando por o dom de profecia. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ouçam esse comentário, irmãos, a respeito do dom de profecia. Isso não significa que os dons extraordinários digam respeito à predição do futuro. Porque toda vez que a gente escuta a palavra profecia, a gente fica pensando já em alguém que vai predizer o futuro. Mas não é isso. Mas o ofício comum de pregar a palavra. Assim, profetizar é considerado em 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 1 a 3, 1 Tessalonicenses 5, 20, como dom de pregar. Então a profecia aqui não é simplesmente a profecia de adivinhar coisas que vão acontecer. O ministério profético no Antigo Testamento, ele preponderantemente não falava de coisas que iriam ainda acontecer, mas eles traziam a palavra de Deus sobre questões do presente. E o que o pregador da palavra faz hoje é um trabalho de profeta. Ele anuncia a vontade do Senhor. Então ele continua. A obra dos profetas do Antigo Testamento não foi apenas a de predizer o futuro, mas advertir o povo a respeito do pecado e dos deveres, e serem aqueles que o lembravam a respeito do que eles sabiam antes. E assim os pregadores do Evangelho são profetas e, de fato, até onde vai a revelação da palavra, predizem o futuro. Então não é que o profeta da nova aliança ele deixou de predizer o futuro. Nós temos muitos textos que predizem o futuro. Não só Mateus 24, né? Todo mundo já pensa logo em Mateus 24, porque é o sermão profético. Mas praticamente todos os textos, você tem uma exposição daquilo que acontecia no período do texto, quando o texto foi escrito, como aquilo foi se consumando ao longo do período da escritura, ou seja, do período de revelação, como muitas vezes, durante a história da igreja, a igreja percebeu aquela doutrina até a aplicação dos nossos dias. E depois que há uma aplicação para os nossos dias, nós vemos qual é a consumação disso na segunda vinda de Cristo e na nossa vida eterna. Então, no final das contas, todas as pregações, elas são proféticas. Elas falam a respeito daquilo que está acontecendo, mas daquilo que ainda irá acontecer. Não porque o pastor teve uma nova revelação, mas porque o que está revelado já nos traz muito a respeito daquilo que é futuro. Agora, qual é a indicação aqui do apóstolo Paulo? Se é profecia, seja segundo a medida da fé. Pela segunda vez aqui é falado sobre a medida da fé. Perceba que não tem nada a ver com a quantidade de fé
que nem o membro, nem o pastor da igreja tem. Mas a expressão medida da fé diz respeito, mais uma vez, a uma capacidade. A capacidade do pastor falar na medida da fé é a capacidade dele revelar a verdade como está escrita. Ele não acrescentar nada ao texto. Ele ser fiel ao que está escrito. Não somente na exposição, mas também nas aplicações. Isto é pregar a palavra, ser profeta no Novo Testamento, segundo a medida da fé. Então, os irmãos vão perceber que o ministro é fiel na pregação ao ponto em que vocês percebem que o que ele fala está de acordo com o que está escrito. E o que ele aplica não diverge daquilo que ele acabou de falar. Tudo está na medida da fé. Primeiro dom é o dom da profecia. Quem tem um chamado para ser profeta, quem foi avaliado por um presbitério e foi, então, ordenado para tal, esse deve pregar na medida da fé, ou seja, que não invente nada da sua própria cabeça, mas que pregue segundo as Escrituras. Segundo dom, ele diz no verso 7, se é ministério, seja em ministrar. Se é ministério, seja em ministrar. Aí começa a confusão, né? Porque quando a gente fala de ministério, o pessoal já vai pensar, ministério de louvor, ministério de dança. É tanta coisa que tem hoje, ministério, né? Eu estava escutando, depois de ler os comentários, eu sempre vou escutar algumas pregações, né? Mas escutei um negócio essa semana que eu ri, né? Não tem como não rir. O próprio pastor estava dizendo que parece brincadeira, mas um dos amigos dele tinha inventado o ministério da coxinha na igreja. Era o ministério da cantina. Tem uma cantina após o final do culto, aí existiam os ministros da coxinha. Era o pessoal que cuidava da comida depois do culto. Então, alguns aqui são ministros da coxinha. Daqui a pouco a gente vai ter o lanche da igreja e os ministros da coxinha vão ali para a cozinha. Isso é uma loucura, né? É uma tremenda loucura. Ministério de dança, ministério do louvor. Nós só reconhecemos na Escritura dois ministérios. O ministério da palavra e dos sacramentos e o ministério do serviço da diaconia, que estão aqui, inclusive, descritos. Todos estes dons são ligados diretamente a um ou a outro. Então, aquele que é profeta também é ministro, ele serve. É o que é chamado ao serviço. Veja o que diz o comentário. Se um homem tem o ofício da diaconia, o assistente do pastor e do mestre, que cumpra bem o seu papel. Ele é um zelador ou administrador, um ancião ou alguém que cuida dos pobres. E talvez houvesse mais desses ofícios e mais solenidade neles, e mais pressão e atividade associadas a eles nas igrejas primitivas do que estamos hoje acostumados. Ele inclui também todos aqueles oficiais que dizem respeito à igreja, ou seja, ao serviço de fora. Estou tentando traduzir porque ele usa aqui algumas palavras gregas, né? Mas é o serviço de fora, é o serviço das mesas, segundo Atos capítulo 6. Ora, aquele a quem foi entregue esse cuidado de ministrar, cuide disso com fidelidade e diligência. Esse aqui é um ministério que inclui, ao mesmo tempo, o presbítero e o diácono. Porque o presbítero também é diácono. Ora, se não é. Atos capítulo 6 é o texto que demarca o início, a instituição da diaconia. Mas por que começa a diaconia? Porque o texto fala que existiam mulheres hebreias de fala grega que estavam reclamando que na hora da distribuição das ofertas na igreja, elas estavam sendo preteridas, estavam sendo esquecidas. Porque eram de outra fala, eram consideradas talvez judias de menor importância. E aí os presbíteros da igreja, os apóstolos, ficaram muito preocupados, porque eles não queriam que ninguém fosse preterido. E na preocupação deles, eles procuraram resolver o problema. Só que eles disseram, não é justo que nós deixemos a oração e a palavra para servir às mesas. Mas também não é justo que essas mulheres sejam preteridas. Você percebe o que é saber o seu próprio lugar?
Não é justo, não é mais importante para nós o serviço à mesa do que a pregação e a oração. Então, eu preciso saber quem eu sou no reino, qual tipo de membro eu sou, para me dedicar àquilo. Então, se eu for chamado para pregar a palavra, eu não posso deixar de estudar para ficar preocupado com coisas que não dizem respeito diretamente ao meu serviço. Se isso está me atrapalhando. Mas se não está me atrapalhando, eu deveria estar disposto a fazer. Sabe por quê? Porque até ali eles faziam. Então, até aquele momento, quando foi possível, os presbíteros, os apóstolos faziam o serviço dos diáconos. E eu vou deixar para falar disso com mais ênfase no final, mas eu quero deixar claro aqui que um presbítero, um pastor que está desejando, né, ou alguém que é candidato, aspirante ao sagrado ministério, mas não está disposto a fazer o serviço de um diácono, não pode continuar com a sua candidatura. Não é à toa que todas as vezes que alguém disse aqui que tinha serviço para ser prestado como um ministro que quer ir para o seminário, a primeira coisa que eles fazem é ajudar o diácono Jefferson. Os nossos 2 seminaristas, o trabalho que eles fazem é um trabalho de ajuda ao diácono. Porque se ele não estiver disposto a fazer o serviço de diácono, ele não pode ser um pastor. Ele não pode ser um pastor. Então, por isso que o texto diz, veja, se é ministério, seja ministrar. A palavra ministério é diácono. E a palavra diácono quer dizer serviço. Se o teu dom é servir, então sirva. E o dom do pastor é um serviço. Se o pastor não está pronto a servir, não serve para ser pastor. É preciso ter o dom do serviço. Isso diz respeito aos que são oficiais, mas não para nos oficiais. Todos os irmãos devem ter um espírito de serviço na igreja. Ah, mas isso aqui eu não faço, porque eu só vou se for para ser no louvor. Eu só sirvo se for para entregar o boletim. Você tem que servir naquilo que precisa. Servo não escolhe serviço, servo serve. Então aquilo que lhe foi dado, faça. Faça sem murmurar, faça sem reclamar e cumpra o que Deus te deu. O que ministra, o que deseja exercer ministério, ministre, sirva com alegria. Ele continua, e se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Cara, se teu dom é de ensinar, o sujeito diz que tem um dom de ensinar, mas não gosta de estudar. Quantas vezes a gente estava no seminário? Meus irmãos, não é brincadeira não. O que botam a gente para ler no seminário é coisa para você ficar louco. Assim, você tem que ter uma disciplina de leitura de 100 e poucas páginas por dia para acompanhar o ritmo. Isso ao longo de 4 anos. Mas o indivíduo, ele diz a todo mundo que ele tem vocação. Ele convence um presbitério para enviá-lo e pagar a estadia dele lá em Recife. Pagar a mensalidade cara. Pagar a moradia, a alimentação. Aí ele mora dentro do seminário. Eu estou descrevendo aqui um fato que eu vi. Ele mora dentro do seminário. Ele tem que andar 50 metros entre o quarto e a sala de aula. A aula é de 7 horas, ele chega às 8h15. Ele chega às 8h15. Um cara de sono, claramente não tomou um banho, não se arrumou. E quando o pastor, o professor, no final da aula, passa para ele ler algumas páginas, ele reclama o tempo inteiro. Então, o que é que foi fazer no seminário? E esses homens, eu estou citando um, mas os exemplos são vários. Hoje, eu terminei o seminário em 2013, tem mais de 10 anos. Eles estão nos púlpitos das igrejas. Desperdiçaram o tempo
de se esmerar no aprendizado para o ensino, que é um tempo preciosíssimo, que não volta mais. Sabe por quê? Porque depois você vai para o ministério, você tem esposa, você tem filhos, você tem igreja, você não tem mais o mesmo tempo que tinha antes para estudar. O cara tinha 18 anos, não tinha esposa, não tinha filho, não tinha nada, e chegava 8h15 da manhã. Eu tenho muita dificuldade de ouvir uma pregação de um sujeito assim. Espero que ele tenha mudado, tenha se arrependido, mas tem muita dificuldade. Porque não se esmerou naquilo que se propôs a fazer. Então, meu irmão, seja qual for o teu serviço no reino de Deus, porque a gente só não serve no culto, vocês vão servir amanhã nas profissões de vocês, nos trabalhos de vocês, se esmerem no que vão fazer. Gastem tempo, queimem as pestanas, estudem, se dediquem para fazer bem feito. Porque se é coisa de crente, a gente já espera que é meia boca. Tudo que os crentes se propõem a fazer, geralmente é meia boca. E os ímpios estão, muitas vezes, nos envergonhando, fazendo coisas próximas à perfeição. E a gente faz de qualquer jeito, a gente está desleixado mesmo. Principalmente quando é para Deus, viu? Não é só quando vai ganhar dinheiro, não. É se esmerar, principalmente quando é para o Senhor. Porque o salário um dia vem. E ele continua. Verso 7. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Verso 8. O que exorta, use esse dom em exortar. Aqui, a exortação, irmãos, ela diz respeito a... Assim, existem muitas formas de você traduzir essa palavra, mas a que eu acho mais próxima aqui da intenção do apóstolo Paulo é a que é mais comum também. A exortação no sentido de você chamar para perto. A palavra que é usada lá no grego é exatamente chamar para andar de lado. Exortar isso. Exortar não é humilhar. Exortar é perceber que uma pessoa está saindo do caminho e como nós estamos indo para um só lugar, tendo um só destino, eu vejo alguém saindo do caminho, se desviando, eu vou lá puxar aquela pessoa para andar do meu lado. Isso é exortação. Então, se o que prega, o que é profeta na igreja, se o que prega publicamente, ele tem o dom da profecia, ele não a usa simplesmente do ponto de vista público. Ele precisa ter um tato para aplicar aquilo no privado. E às vezes é triste, né? Você vê grandes pregadores que são péssimos conselheiros. Grandes pregadores que expõem o texto, que demonstram que realmente foram dedicados no estudo, no ensino, fizeram exegese do texto, eles sabem exatamente do que trata aquilo ali. Mas você pede um conselho, o sujeito não sabe lhe aconselhar. O que serve como uma profecia, ele precisa estar preparado também para exortar. Agora, isso não é requerido de todos. Porque você, como membro da igreja, pode não ter sido chamado a ser profeta. Mas você é sempre chamado para dar um conselho. Em particular, você exortar alguém. Saiba como exortar, tenha sabedoria. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, eu gastei tempo com os irmãos aqui para tratar a respeito do 9º mandamento. E dentre os muitos aspectos do 9º mandamento, que nos ensina a não mentir e também a falar a verdade, nós estudamos como falar a verdade em amor, ou seja, não falar a verdade de maneira inoportuna. Eu sou chamado a falar a verdade, mas eu não posso ferir o meu irmão com o pretexto de dizer a verdade. Porque eu sou super sincero. Eu falo mesmo na cara e acabou. E mesmo assim eu estou destruindo a alma do meu irmão. Não é assim que se faz. O que foi chamado a exortação, diz aqui, use esse dom para exortar. Ou seja, faça com que a pessoa ande verdadeiramente ao teu lado. Porque se você não souber exortar, você vai fazer com que a pessoa se afaste mais ainda do Senhor. Ele parte para o fim dizendo: o que reparte, façam com liberalidade. Veja que sempre os dons estão entre diaconia
e presbiterato, o que reparte. O que foi chamado como ofício a repartir, não faça de maneira rabugenta, não faça com raiva. O sujeito sabe que alguém está precisando na igreja, mas lá vem de novo, lá vem reclamar de novo, lá vem pedir de novo. É um pedinte da igreja, o tempo todo ele faz, mas ele faz com raiva, ele faz porque é o jeito de fazer. Aquele que tem um ofício da diaconia ama a ajuda. Ele é criterioso, é verdade, na hora de ajudar, mas ele está sempre disposto a ajudar aqueles que precisam. Não é abrir a mão para qualquer um. Não é pegar o dinheiro da igreja e dar uma pessoa ociosa. Mas é dar àquele que realmente precisa e dando verdadeiramente com alegria. Façam com liberalidade. Aqueles que entregam as suas contribuições na casa de Deus como membros da igreja, às vezes eles entregam, dar com a mão, com vontade de puxar com a outra. Não entregue os teus dízimos e as tuas ofertas se for com essa disposição de coração. Entregue de todo o coração com liberalidade, assim como você recebeu por graça, por liberalidade, a salvação e todas as tuas bênçãos, dê com alegria o que Deus te proporcionou. E por fim, ele diz, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. O dom da presidência aqui diz respeito, mais uma vez, ao presbiterato, os que ajudam o pastor no trabalho da disciplina e no governo da igreja. Eles não são chamados necessariamente à profecia, mas eles são chamados à exortação, à presidência. Eles estão ao lado do pastor para, com sabedoria, discernir quem precisa e quem não precisa ser disciplinado. Como deve ser a disciplina. Os caminhos da igreja, como a igreja deve ser governada, quais são os investimentos corretos, quais não são os corretos. O que fazer agora, o que deixa para fazer depois. Tudo isso é sabedoria do Senhor. Mas essa mesma sabedoria, nós podemos usar na nossa casa. Nossa casa também faz parte do reino de Deus. Presida bem a tua casa. Presida bem os teus negócios. Peça sabedoria ao Senhor. Ele dá liberalmente. E o Senhor vai te fazer um bom presidente dos teus negócios. Alguém que sabe lidar com aquilo que Deus te confiou. E assim você vai ser um membro do corpo de Cristo, que é efetivo, que é eficiente, que é ativo nos seus trabalhos. E vai abençoar o reino do Senhor. A outra forma de agir é achar que é mais do que é. É confundir o teu papel no reino de Deus. Como não entrar nesse ciclo vicioso do orgulho? De achar que é maior do que é e por isso esperar que os outros te vejam assim. Eu diria que nós deveríamos nos precaver desde a infância. Desde a infância nós devemos tratar o orgulho. Sabe como? Dando aos nossos filhos as atividades que eles podem cumprir de acordo com cada fase do seu desenvolvimento. Uma coisa que vai ajudar os nossos filhos a não serem soberbos, a saberem o seu próprio lugar, é isso. Por exemplo, você tem condições financeiras de pagar uma empregada, alguém para trabalhar na tua casa. Não tem mal nenhum nisso, é uma bênção de Deus. Mas aí, o teu filho ele passa a ser um pequeno príncipe dentro de casa. Ele não faz mais nada. Ele está na sala, deitado, esparramado no sofá. Aí ele grita, fulana, está na cozinha. Pegue um copo d'água para mim. Aí vem a escrava, né? Ela traz um copo d'água para o teu filho. O sujeito com as perninhas bem novinhas, pronta para ir lá na cozinha e voltar. Mas não pode, porque ele é um príncipe. O meu príncipe não pode fazer isso. Ele vai porque eu tenho empregado para isso mesmo.
Aí o teu príncipe nunca lavou louça, porque meu príncipe não pode lavar louça. Minha princesinha, ela tem as unhas muito delicadas, ela não pode lavar louça. Então, empregada para lavar louça. Então, nunca toca numa vassoura, nunca colocou o lixo para fora. Porque são grandes príncipes, né? Vive num castelo, né, cercado de todos os cuidados. Aí esse teu príncipe vai crescendo assim. E ele vai se achando o diferentão, né, o especial. E você o tempo todo diz, ela é especial, ela é uma pessoa, né, você exagera nos elogios, inclusive. Mas ele vai se inflando, o ego dele está se inflando. E aí esse sujeito, ele começa a trabalhar, né, depois de passar ali por um curso, ele começa a trabalhar e ele se torna aí quem sabe, muito inteligente, né, muito bem preparado, só um gerentinho, alguém que tem um pouquinho de posição dentro da empresa. Meu amigo, esse sujeito ele se acha alguém assim, acima de tudo e de todos. Porque ele alcançou já, ele acha que ele está no ápice de todas as camadas sociais. Ele alcançou um cargo de gerência numa determinada empresa. E ele passou a vida inteira sendo cuidado por tudo e por todos, tendo funcionários para isso e para aquilo. Então esse sujeito, ele não admite, ele ter que, na sua casa, colocar o lixo para fora. Que absurdo. Não, eu vou contratar uma pessoa, porque lá na minha casa tem uma pessoa para colocar o lixo para fora. Ele é o sujeito que ele vai no shopping, e tem aquelas bandejas de shopping, ele termina de almoçar e ele diz, a funcionária daqui que bota a bandeja lá, eu que não vou botar. Ela é paga para isso mesmo. E ele vai se inflando, ele acha que ele não tem mais o dever de fazer absolutamente nada. Até que um dia a realidade bate na porta dele e ele se tornou uma pessoa insuportável e de algum modo ele perde uma dessas regalias. Ele acabou com a sua vida a partir de agora. Porque ele não sabe fazer nada. Se ele precisar de lavar a louça, ele não sabe mais lavar. Ele não só acha uma humilhação, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe o que fazer. Quando ele tem de fazer alguma coisa e não tem alguém para fazer para ele, ele acha que aquilo ali, a vida dele acabou. Eu estou dizendo alguma coisa que não acontece. Eu estou falando de algo que vocês nunca viram. De pessoas que se acham muito superiores às outras. Que porque alcançaram qualquer coisinha, que ganharam 2 tons, eles não tocam mais em nada na empresa dele. Tudo alguém tem que fazer. Eu vi um sujeito com 15 dias de curso, num curso técnico, chegar para o patrão dele e dizer o seguinte, eu não vou fazer isso aí não, sabe por quê? Porque isso aí não é minha área. 15 dias de curso técnico não era a área dele, o que ele tinha de fazer. Eu presenciei e tive o desprazer de estar diante de uma pessoa que nós contratamos, fazendo de tudo para auxiliá-la, para criar um emprego que não existia para aquela pessoa, para ajudá-la, porque ela estava precisando, dizia-se necessitada, e porque chegou atrasado. E em privado eu fui pedir para que no próximo dia aquela pessoa não fizesse mais aquilo, mas chegasse 10 minutos antes, tentasse arrumar o seu local de trabalho, para que, à medida que as pessoas estivessem chegando, aquilo ali já estivesse aberto. Sabe o que eu ouvi desse sujeito? Eu não sou porteiro. Ele estava passando fome. Aí nós combinamos, não, dá sem trabalhar, não, a gente vai conseguir um emprego, nós vamos formar um emprego aqui para esse sujeito. Aí ele disse, eu não sou porteiro. Ele não podia abrir a porta. Eu abria, mas ele não podia abrir a porta. Os casos se multiplicam.
de pessoas que estão no meio da igreja, se sentindo muito especiais, porque ouviram dos pais, porque isso é alimentado pelos amigos, e porque ouvem todo dia na igreja, todo domingo na igreja, inclusive nos próprios hinos. Você é especial. Você é especial nada, você é mais comum do que você possa imaginar. Você é uma pessoa comum. Tire da sua cabeça que você é especial, você não é. Existem centenas de milhares de pessoas aqui nessa cidade. Você é só mais um. Dentre 500 mil de pessoas em Campina Grande, você é só mais um. Eu sou só mais um. Agora, se isso, em referência a uma cidade como a nossa, é nada, imagina no Brasil. Imagina que tu é no mundo. Um verme. Um pecador miserável. Foi assim que Paulo começou a falar na carta aos Romanos. Ele tem a delicadeza de dizer, ó, pela graça de Deus, com todo o cuidado do mundo, não pense demais do que você é, não. Tenha um pouquinho de paciência. Não acho que você é tão glorioso, majestoso. Você não é. Mas Paulo era muito educado. O que você é? Você não só não é especial, como você é um verme da pior espécie. Sai daqui com essa certeza. Se você escutou até hoje que você é especial para Deus, você não é. Você é só mais um que Deus, pela misericórdia dele, desejou livremente salvar por meio da obra do seu Filho. É só isso que você é. Então volte para casa sabendo que você é nada, um verme miserável. Agora, onde é que há valor num verme miserável? Mesmo sendo quem eu sou, Cristo me salvou. E Ele colocou valor em mim. Eu não tinha valor, mas pela graça de Deus, eu agora tenho um valor. E eu tenho tanto valor, sabe por quê? Ele me chamou para trabalhar na obra dele. Ele me deu a oportunidade de desempenhar algum desses dons. Eu posso ser generoso, eu posso servir, eu posso ajudar, eu posso ser um diácono, no sentido oficial ou não, eu posso me dispor no trabalho ao Senhor. Eu posso ser uma boa dona de casa, as mulheres, uma boa esposa, um bom marido, um bom patrão, um bom funcionário. Eu sou verme, mas o Senhor me deu esta oportunidade. Então, para quem começa sabendo que é verme, dificilmente vai se orgulhar. Então eu vou repetir. Você ouviu que você é especial, esqueça isso. Você é um verme miserável. Mas mesmo assim, o Senhor, pela sua misericórdia, nos salvou e nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus, para que nós possamos servi-lo na sua casa. Amém.